Não é só preguiça, não é só cansaço. Aquele vazio que te acompanha pode ser um sinal claro de que você perdeu ou até mesmo nunca encontrou o seu propósito. E sim, a falta de propósito está adoecendo milhares de pessoas todos os dias. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapod. Eu sou a Monique Cervantes. Olá, pessoal. Eu sou Beatriz Sestari. E eu sou Ana Cristina Rodrigues Quintans. Esse é um assunto que nós vamos falar agora sobre a falta de propósito. Quando a gente fala de falta de propósito, tem uma imagem mental, quando a gente estava desenvolvendo o tema que me veio, que é como se a gente estivesse remando sem destino. A gente rema, se cansa, mas a gente não chega em lugar nenhum. A gente não chega em lugar nenhum porque a gente não tem para onde que eu estou remando? Qual que é o destino disso? Qual que é o objetivo? E quando a gente fala da falta de propósito, é isso. A gente passa, às vezes, vivendo no nosso cotidiano, vivenciando tudo, mas sem motivação, com aquele modo de sobrevivência, né? Então, a falta de propósito, ela traz isso. Não é só uma questão filosófica. A falta de propósito é uma questão de saúde mental também. É como se você entrasse num ônibus totalmente sem destino, né? Você entra e vai. Onde você quer chegar, não sei. E é muito interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas toda vez que eu vou fazer um atendimento, né? O início de atendimento, uma avaliação, a primeira coisa que eu pergunto pro paciente é, mas qual é o seu objetivo final? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Até um caminho muito ruim. Exato. Então, ter um propósito, ter um objetivo final, ele é muito importante para a gente traçar essa rota, né? Tudo bem, eu tô aqui agora e eu quero chegar até lá, e aí agora eu vou construir esse caminho. O caminho vai sendo feito no momento que eu vou caminhando, né? Mas se eu não tenho um objetivo final, se eu não tenho um propósito, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Exato. Então, quando a gente fala que a falta de propósito ela é uma questão de saúde mental, é porque quando você não tem esse objetivo, quando você não é não ter objetivo, né? Como se assim, bom, a vida é isso, eu vou ficar parada, né? Se eu não tenho onde chegar, para que eu vou me esforçar, né? E isso pode trazer alguns quadros de depressão, de ansiedade. Quando a gente fala da falta de propósito dentro do ambiente corporativo, a gente pode levar ao desenvolvimento de um burnout. Então, quando a gente fala do falta de propósito, é uma questão de saúde mental. Teve um estudo feito por Boyle et al. Em 2010, que ele comprovou que entre os idosos, né, que quem tinha um forte propósito teve uma redução de 50% na chance de desenvolver Alzheimer. Então, assim, é mais do que só ter um objetivo, né? É uma questão de saúde, né? De saúde pública, inclusive, né? Porque você vê os níveis de demência, de Alzheimer aumentando cada vez mais, né? E também reduz... teve um estudo que comprovou que ter senso de propósito está associado a menor risco de depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. É um estudo feito em 2014. Então, engloba muito mais do que só um objetivo, né? Só um final, né? O propósito, as pessoas às vezes têm a ideia de que está atrelado a algo muito grandioso, né? Eu vou ter que fazer a diferença na humanidade, alguma coisa muito grande. E o propósito, na verdade, está talvez em pequenos passos, né? Em pequenas ações, às vezes até invisíveis a muita gente, né? Não precisa ser algo tão grandioso que todos vejam, mas que dá um direcionamento para o que você quer para sua vida, do que você quer deixar aqui quando você for, né? O seu legado. Então, desmistificar essa questão de ser algo muito. Então, tem sempre em busca de algo enorme, algo que vá mudar a humanidade. E, na verdade, não. E aí, vocês estão falando de metáforas, né? E uma coisa que eu li é bem interessante, é como se você vive sem um propósito, é como se você estivesse navegando sem bússola, né? Onde você vai, para onde o vento te levar, mas nada ali te preenche. Então, tá sempre um vazio, indo para lá, indo para cá, e até nas questões de direcionamento profissional, o pessoal tem essa questão do ponto A do B, né? Então, o que você quer na sua vida profissional? Eu quero chegar aqui. Então, a gente vai traçar o
planejamento, toda a estratégia aqui. Mas o propósito, as pessoas estão muito atreladas ao emocional também. O que elas querem fazer de diferente. Eu percebo que tem muitas pessoas que se perdem nisso. Porque, às vezes, você pode procurar o teu propósito nem sempre na tua carreira profissional. Talvez o teu propósito seja dentro da empresa onde você está, dentro da ação, da atividade que você esteja. Então, você pode, de repente, incrementar já onde você está. Quando a gente fala do propósito e trazendo, contribuindo um pouquinho para a sua fala, amor, as pessoas acham que o propósito ele vai cair do céu. Eu vou ficar sentada lá na minha poltrona em casa e o propósito ele vai, né, magicamente... Uma iluminação. Vai descer uma luz do universo. Uma voz. E eu vou sentir aquele chamado, né? E não, o propósito ele é uma coisa que a gente vai construindo, né, na nossa vida. Quando você fala de estar no ponto A para o ponto B e a gente tem esse propósito, a gente percebe quais os caminhos que eu preciso percorrer até lá. O que eu preciso que eu não tenho hoje para chegar onde eu quero, que é o ponto B, né? Então, ter o propósito é isso, né? E a gente tem uma das técnicas que a gente usa, que a gente trabalha a questão do propósito, tem aquela frase, né? O que a vida está te chamando para ser ou fazer? Então, essa é uma pergunta que pode direcionar ao propósito. Que propósito que você tem na vida? A gente chega nessas respostas depois que a gente vai se trabalhando, que a gente vai entendendo as nossas limitações, as nossas... trabalhando os nossos traumas, o lixo emocional, a gente consegue visualizar isso de uma forma melhor. E quando a gente tem esse propósito, a gente vai construindo a rede que vai chegar até onde eu quero. O mais bonito, desculpa te cortar. Imagina. O mais bonito dessa jornada, do propósito mesmo, é você vivenciar essa jornada do ponto A do ponto B. Então, o propósito talvez não esteja lá, mas sim no caminho, nas estratégias, nas vivências desse trajeto. No né? aprendizado do caminho. Exatamente. As pessoas focam muito no destino, final e deixa de aproveitar o percurso. O que eu aprendi? Então, quantas vezes a gente não tem aquele momento da vida assim, eu quero fazer o curso X. E aí você vai, eu quero terminar o curso. Quando termina o curso, você fala assim, gente, eu quero voltar lá para o começo. Eu perdi alguma coisa no caminho, nessa pressa de chegar até o final. Então, quantas vezes que a gente não faz isso? Colocando o nosso foco no final da corrida e deixando de aproveitar o percurso, o que eu vou crescendo e conquistando e aprendendo ao longo do caminho, né? É começar do básico, né? Assim, as pessoas elas já querem começar, é o que você falou, elas esperam uma iluminação divina e já, nossa, não, porque o propósito da minha vida... Cara, começa com o básico. Quais os papéis importantes, quais os papéis com conteúdo que eu posso executar, que eu posso assumir essa semana? O que eu posso fazer de diferente ou de importante? O que eu posso assumir essa semana já como um papel significativo na minha vida? E esse propósito, esse objetivo final, ele vai sendo construído, porque não vai cair do céu, né? Às vezes você acha que seu propósito é, sei lá, descobrir a cura do câncer... E, na verdade, é uma outra coisa completamente diferente que você vai mudando as rotas, né? Então, assim, a nossa vida são vários caminhos com várias vertentes. E você pode construir... Em cada vertente que você entrar, você vai construir uma coisa diferente. Então, o propósito, ele pode ser algo que você nem nunca imaginou. E, às vezes, é só o caminhar, né? Então, é começar por pequenos passos, né? Não querer já algo grandioso, algo... Nossa, não, preciso... Né? Não tá nesse mudar o mundo, mas talvez mudar o seu próprio mundo, né? Ia falar isso, a gente muda o nosso próprio mundo. Então, quais os papéis que eu posso assumir de importância na minha vida, hoje, amanhã, e aos pouquinhos isso vai sendo construído, né? Mas parte de achar o propósito tem o seu reencontro, né? O seu resgate de você mesmo. Então, dificilmente a pessoa que está ali imersa em muitas dores e muitos problemas, talvez o propósito esteja na frente dela. Já desceu a voz, né? Já veio a iluminação, mas ela está tão imersa naquele furacão, ela não consegue ter clareza. Então, quando a gente começa a se olhar, se cuidar, aí você começa a ter mais clareza sobre o que realmente te faz o seu coração, né, feliz. E começar com micro... propósitos, né? Não começar realmente dando passos, mas tem um processo. Você falou dessa técnica, mas tem um processo, né? Como você disse antes. Então, não
se cobre tanto em ter que achar, mesmo que seja pequenos, começa a se autoconhecer, se autotrabalhar, que quando você se livrar dessas sujeiras emocionais, vai ficando tudo mais fácil. Talvez esteja aí muito mais próximo do teu propósito do que você imagina. Pode falar, não, imagina, pode falar. E ter falar. a consciência de que ter um propósito não quer dizer que aquele objetivo é engessado. Se não for aquilo, não é nada. A gente pode ir mudando o propósito, porque conforme a gente vai construindo esse caminho, a gente percebe que talvez o ponto B seja pouco. E aí eu posso, de repente, do ponto B já ter um ponto C em vista. E a gente ter algo mais para frente. Então, quando a gente tira essa rigidez eu tenho um propósito e eu vou alcançar ele e é o meu objetivo máximo da vida, e a gente vai aproveitando o crescimento ao longo do caminho, a gente percebe que quando a gente chega ali, eu já tenho vislumbrado pelo menos uns 4 caminhos ali que eu posso seguir. Então, não se prenda também à questão do propósito como algo muito engessado, muito rígido, né? E seja flexível, né? E por que não ter vários propósitos também, né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que vocês tocaram na questão da técnica, né? Que as pessoas, elas ficam muito nessa ânsia de descobrir o que elas precisam fazer, exatamente, né? De entender o seu chamado, tal, não sei o quê. Só que se você tem, né? Que é o nosso caminho, o caminho do nosso tratamento, ele, inclusive, segue essa ordem que eu vou falar agora. Primeiro, você precisa limpar todo o lixo que você tem dentro de si, todas essas cargas emocionais ruins que você se prendeu ao longo de toda a sua história. Então, você precisa limpar tudo isso. Você precisa se reconstruir. Então, eu brinco que a gente se destrói, depois a gente se reconstrói, depois a gente assume quem é. Então, você precisa se destruir, se livrar do que é ruim, se reconstruir para depois você estar, de fato, pronto para assumir o seu propósito. Eu gosto muito de usar nessa técnica que a pessoa entende qual é o chamado dela, a alegoria do carro, né? Que quando você assume o seu propósito, assume o seu chamado, você fala, não, agora eu tô pronto para dirigir o meu carro, né? O meu automóvel da minha vida. Só que, assim, se você pega um carro sem porta, com os pneus todos furados, com a marcha ruim, sem óleo, com a gasolina meia boca, vai dar ruim. Então, é necessário todo um processo para, de fato, você conseguir entender esse propósito, né? Então, também entender e se permitir que é um processo, é um caminhar, né? Não é uma iluminação divina que vem da noite pro dia. Se descubra, se autoconheça, que aí esse propósito vai ficando cada vez mais claro. Mas também não se permita ficar à deriva, num barco sem rumo, né? Ao léu, para todo sempre. O teu principal e o maior propósito, pelo menos o inicial, é com você mesmo, né? Isso é ponto de partida. Quando a Bia traz essa questão da desconstrução, e foi algo que a gente comentou há pouco tempo, né, sobre essa visão que ela tem do processo que a gente trabalha, eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, faz sentido a desconstrução. E faz sentido a gente desconstruir para reconstruir, porque o que está construído em cima de areia. Exatamente. Que é em cima das dores, em cima do lixo emocional. Né? Então, eu falo que lixo emocional, ele ocupa um espaço, ele dói, ele pesa, só que é algo que você não tem como construir algo em cima, porque ali qualquer coisa abala. E aí, o que você construi em cima... vai ruir. Não tem alicerce, não né? tem alicerce. Então, eu brinco muito que quando a gente fala do lixo emocional guardado dentro da gente, parece que é como se a gente fosse, em algum momento, falar assim, eu preciso de uma tristeza. Não, peraí que eu tenho uma guardada há 15 anos, né? Eu posso usar ela agora. Em que momento que você vai precisar de um lixo emocional, né? E uma outra reflexão que eu tive também falando sobre isso é como que a gente tem uma tendência a se apropriar desse lixo, né? Então, quando alguém vai falar sobre a tristeza, a pessoa em geral fala assim, porque essa minha tristeza não me larga. Essa minha angústia está comigo há anos. E aí, quando a gente fala da nossa alegria, da nossa felicidade, aquele dia eu estava muito feliz. A parte boa da vida a gente coloca como um estado temporário. E o lixo emocional, a gente se apropria dele, a gente traz como meu, minha. Então, como que você vai se livrar disso se você toma posse desse lixo, né? Então, se libertar desse lixo para se reconstruir
e poder conseguir enxergar os propósitos da vida, né? Qual que é o seu propósito? O que você pode fazer de bom por você, né? Começa no seu mundo. Nada impede que você tenha um propósito maior perante a humanidade, mas começa fazendo o seu propósito pessoal, né? O seu objetivo pessoal cresça primeiro, para depois você querer ajudar o outro. Compromisso inicial, né? O propósito Isso que eu ia inicial. falar, assuma o seu compromisso primeiro com você, né? Isso. Depois com os outros. E tudo vai fluindo naturalmente. Sem essa partida, fica mais difícil. Esse carro capenga que você falou aí, sem... Exatamente. E vai parar na próxima esquina. Exato, vai bater Com no próximo certeza. muro, né? Então, vocês que estão aí assistindo, então deixa o seu like, já se inscreva no canal. Já manda para algumas pessoas, já ajudando a divulgar essas informações que podem, com certeza vai ser válido para alguém aí próximo de você. Comenta aqui também o que você está achando, se você já achou o seu propósito, se tem mais ideias para vídeos também. Se você sabe qual é o seu propósito, comenta qual é o seu propósito aqui com a gente. Conta pra gente qual é o seu propósito de vida, né? Além do seu com você mesmo, se você já encontrou outros propósitos, comenta aqui quais são. É isso. E se você tem esse desejo de descobrir qual é o seu propósito, de entender esse trabalho que a gente realiza, ajudando vocês a chegarem até esse entendimento, entre em contato com a gente. Apesar de estar aqui embaixo, na descrição, os nossos arrobas. O meu é @AnaCristinaRodriguesQuintans. O meu é monique.gcervantes. E o meu é @BeatrizHipnose. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece e deixe seus comentários sempre, que a gente vai responder todos. Tá certo, é isso, gente. Até mais, até o próximo Obrigado, episódio. meninas. Até. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.